Quando hablamos sobre mejorar el suelo y su sanidad, una de las primeras cosas que viene a nuestra cabeza es comprar insumos básicos, humus de lombriz, urea, NPK, basacote, cualquier que sea. Pero hay cosas mucho más fundamentales que necesitamos hablar antes de eso y que sin ellas ninguna enmienda que nosotros compremos va a mejorar realmente nuestro suelo. Por eso, hoy yo voy a hablar sobre las dos cosas más importantes para un suelo saludable: água e oxígeno. Quédense acá nesse vídeo e aprendam sobre as coisas mais básicas que vocês necessitam saber para ter um suelo de qualidade e com grande biodiversidade. Vocês já sabem, meu nome é Samantha Klein e bem-vindos acá a mi jardín en el desierto. Quando falamos sobre a saúde do suelo, nos viene basicamente a palavra fertilidade em la cabeça. E quando pensamos em fertilidade, já nos vêm as palavras como urea, estercoles, té de compost, basacote, entre outros em nossa cabeça. Pero há certas coisas que, se não hechas em conjunto com essas técnicas, as primeiras vão ser completamente inúteis. Assim que, nesse vídeo, nós nos vamos a enfocar em elas. Para solucionar essas coisas, nós necessitamos pensar distintamente de lo que o mercado quer que nós hagamos. Pensar em comprar e comprar mais insumos e dar as vitaminas que as plantas necessitam. Vocês já tomaram alguma vitamina em sua vida? Se vocês sabem, há um processo que nós temos que fazer para conseguir assimilá-las. Nós vamos a preparar nosso vasito de água, vamos separar nossas vitaminas e, primeiro de todo, vamos a ter que abrir nossa boca. Com as plantas não é distinto. Se as condições necessárias do suelo não estão corretas e nós não temos água disponível, as plantas não vão conseguir absorver esses nutrientes. Assim que, por exemplo, quando nós vemos uma planta e vemos uma possível deficiência de cálcio, não exatamente isso significa que nosso suelo não possui uma grande quantidade de cálcio e sim, quizás essas plantas estão impedidas de absorvê-lo. Igual se pensamos em nitrógeno. Se nós creemos que nossa planta tem uma deficiência de nitrógeno, aunque nós liberemos NPK, basacotes, ureas e estercoles, se as condições do suelo não deixam que a planta lo absorva, vai ser inútil agregá-los. E nós podemos pensar mais organicamente aún. Agregar, por exemplo, micro-organismos no nosso suelo, como as micorrizas, para associarem-se com nossas plantas. Se nós não temos oxígeno baixo da terra e umidade suficiente, essas micorrizas não vão desenvolver-se e não vamos ter nenhum benefício disso. Assim que, antes de pensar na melhoria de nutrientes específicos para nossas plantas, necessitamos ajudar a nosso suelo a conter as necessidades básicas para a vida nele. E esses pontos vão ser principalmente, então, a água e o oxígeno do suelo. Assim que a primeira coisa que nós vamos abordar é um tema que engloba esses dois parâmetros, que seria a compactação de nosso suelo. Se um suelo é compactado, seja por la quantidade de arcilla que nós temos nele, por uma mala gestão de nossa agricultura nos últimos anos, uma erosão constante, um excesso de animais ou maquinaria pesada trabalhando nele, nada conseguirá permear esses agregados do suelo, nem minerais, nem água, nem oxígeno. E se esses não conseguem, imagina uma raiz. Assim que se nenhuma raiz consegue permear esse suelo, por que nós vamos tentar agregar fertilizantes nele? A planta não vai conseguir absorvê-lo. E aí nós começamos a compreender o problema, do qual eu quero falar hoje. Además, com essa barreira física que nós vamos a ter através da compactação, nós não só vamos a ter problema com as raízes, mas também com os micro-organismos e a matéria orgânica contenida nele. Eu já estou cansada de abordar esse tema aqui no canal. Em realidade, obviamente, nunca me vou aburrir de contar isso para vocês, mas já falei inúmeras vezes acá. A compactação ocasiona que nossos suelos empecem a quedar mais anaeróbicos, ou seja, sem a presença de oxígeno, criando então um hábitat perfeito para vários organismos anaeróbicos, que em sua maioria vão fazer com que nosso suelo decaiga mais aún. Os micro-organismos anaeróbicos, ou os que conseguem sobreviver em ambos ambientes, quando estão deprivados de oxígeno, começam a liberar vários compostos, como os alcoóis, gás metano e várias outras substâncias que vão cambiar o pH, as condições físicas e que também vão ter então um efeito tóxico para nossas plantas. Assim que sempre quando nós tenhamos um suelo compactado, nós vamos ter micro-organismos negativos para nossas plantas e uma diminuição da população de toda essa microvida benéfica para ele.
Pero como nosotros vamos a saber si nuestro suelo realmente está compactado? Eso quizás sea un tema muy fácil para quien ya tiene un poquito de experiencia en jardinería, en huerto, pero quizás alguno de ustedes aún no sepa muy bien. Así que les mostraré cómo fácilmente nosotros podemos testearlo. Basta entonces utilizar algo que consiga penetrar el suelo. Podremos empezar haciendo esse teste com nosso próprio dedo, pero lo mejor seria então conseguir algo punzante que consiga chegar hasta mais de 30 centímetros de profundidade. Poderia ser uma barra de hierro ou também um troço de madeira que não se quebre facilmente. Com ele, nós vamos tentar punzar nosso suelo, vendo quão fácil é fazer isso. Em zonas que estão sueltas, não compactadas e próprias para a vida, nós facilmente vamos a conseguir punzar e penetrar nas primeiras docenas de centímetros de nosso suelo. E posteriormente, nós vamos ver assim uma degradação da facilidade com a qual nós conseguimos continuar penetrando esse suelo. Isso significa que nós não temos nenhuma barreira muito pesada em nosso suelo, assim que nós não temos então o que chamamos de hard pan, ou essas lajes que impossibilitam que qualquer recurso passe, seja na raiz, água ou nutrientes. Pero se nós agarramos esse palo e tentamos penetrar no suelo e já em los primeiros 15 a 20 centímetros nós começamos a ter dificuldade para continuar, isso quer dizer que nosso suelo tem um grado de compactação, lo qual vai dificultar muito o desenvolvimento de nossas plantas. Se ustedes, um ser humano, não consegue com sua força penetrar essa laje que nós temos em nosso suelo, imagina as raízes das plantas. E isso vai ocasionar diferentes coisas negativas, como por exemplo em verão, em lo qual nossa planta vai sofrer um estresse gigante. Em primavera, nossas temperaturas começam a crescer, aumentando cada vez mais, mientras nós chegamos ao verão. Como as raízes vão estar então solamente nesses primeiros 10 a 15 centímetros do nosso suelo, elas vão quedar facilmente em contato com a radiação solar e com as altas temperaturas de nosso ambiente, sofrendo então oscilações de temperatura que vão diminuir sua capacidade de conseguir proteger-se contra enfermidades e também plagas, e também vai estressar-se devido às flutuações da umidade nesse suelo, a qual vai variar dependendo da evaporação devido a essas altas temperaturas, bem como por causa do vento, que vai arrastrar então essa umidade lejos das raízes de nossas plantas. Assim que é muito importante que desde o dia 1 em seus jardines, vocês comecem a analisar e combater essa compactação, visto que se nós não la trabalhamos, vamos a ter que regar mais, abonar mais e sempre vamos a ter plantas muito dañadas e enfermas. A nível de jardineria caseira, nós temos uma ferramenta muito importante, que seria o bieldo, a horca, a horquilla, o tenedor, há vários nomes para essa ferramenta. Com ela, nós vamos conseguir soltar gradualmente esse suelo, pinchando o suelo e solamente movendo-la pouco para adelante e para trás. Nós vamos abrir bolsões por los quais nós vamos a conseguir ter mais água permeando, bem como oxígeno, facilitando que as raízes consigam desenvolver-se e que também os micro-organismos reaccionem, fazendo com que as condições biológicas, químicas e físicas do suelo comecem a cambiar. Isso não vai ser um trabalho de solamente uma vez. A lo largo das primeiras temporadas vamos a ter que fazer esse trabalho. E essa ferramenta é tão boa que já desenvolveram métodos então mais eficazes de utilizá-la, modificações então de ela. E assim se originou a horquilla doble mango ou o tenedor doble mango, em la qual nós vamos a ter uma ferramenta, um tenedor, que consegue chegar a 60 centímetros de profundidade. E como ele é muito mais ancho, nós vamos conseguir trabalhar muito mais terreno em menos tempo, visto que assim nós conseguimos substituir essas ferramentas que mesclam então as diferentes capas do suelo, traindo a arcilla e esses ambientes abióticos mais profundos à superfície e levando nossos micro-organismos que estavam em las partes mais superficiais de nosso suelo a esses ambientes que permeiam menos oxígeno, o que é muito negativo. Assim que com essa ferramenta nós vamos conseguir facilmente romper esses torrões que nós temos em nosso suelo, em os quais não permeia esses dois elementos fundamentais para nossas plantas e micro-organismos. Pero outro ponto que nós temos que ter em consideração para utilizar essa ferramenta é a qualidade do suelo em el momento que nós vamos a trabalhá-lo.
Si nosotros utilizamos essa ferramenta em um dia em qual choveu demasiado e nosso suelo está muito empapado, essas partículas de arcilla vão começar cada vez a comprimir-se mais e quedar em contato uma com a outra, fazendo com que quando esse suelo seque, nosso suelo vai quedar cada vez mais duro. E se nós tentamos utilizar essa ferramenta em um dia em qual o suelo está muito seco, nós vamos ter muita dificuldade de quebrar essa arcilla, fazendo nosso trabalho quase impossível. Pero se nós agarramos nossa ferramenta e la utilizamos em um dia que nosso suelo está parcialmente úmido, nós vamos ter uma boa agregação, fazendo com que esse suelo consiga manter-se dessa forma, aunque depois chova ou que nós tenhamos um período seco, não aumentando a compactação em las partes mais profundas de nosso suelo. É muito importante, então, que nós sempre utilizemos essas ferramentas ou qualquer outro tipo de técnica em dias que nossa umidade está perfeita em nosso suelo. Se nós temos esse tipo de agregação, pero nossos dedos não quedam cheios de barro, isso quer dizer que é o momento perfeito para trabalhá-lo. Pero há outras formas de trabalhar essa compactação no suelo, como por exemplo o método que eu estou aplicando agora allá em minhas terras em Brasil, deixando que as próprias plantas trabalhem para nós, em lo que nós chamamos cover crops. Cover crops são plantas que podem ser utilizadas junto com nossa plantação alvo, bem como ao meio das temporadas, aumentando a quantidade de plantas que nós vamos atender nesse terreno. Certas plantas com suas raízes profundas e fortes conseguem quebrar esses torrões de arcilla e suelos mais pesados a lo largo das temporadas, incorporando também matéria orgânica mientras elas decaem. Essa é uma muito boa solução de baixo custo, baixo gasto de energia e, lo melhor de todo, com muito baixo impacto. Además de isso, nós também podemos ajudar o suelo agregando mais matéria orgânica de lo que as plantas conseguem produzir através de humus e estercoles, e também inoculando micro-organismos que também vão trabalhar para nós, arreglando o suelo e ajudando nossas plantas. Eles conseguem associar as raízes, fazendo com que elas quedem mais protegidas, bem como esses micro-organismos também vão conseguir quebrar essas partículas minerais do suelo, liberando muitos nutrientes e melhorando a qualidade física do suelo. Assim que não é questão de utilizar uma técnica ou outra, nós podemos associar e quanto mais melhor. Pero compreendemos um pouquinho melhor por que as plantas são tão boas melhorando nosso suelo. Como vocês sabem, as plantas sobrevivem através da fotossíntese. E em realidade, quase todos os micro-organismos da terra dependem dele, incluso nós, seja para a alimentação ou por o oxígeno que nós respiramos. Pero como a fotossíntese está associada então com a melhoria de nosso suelo? Há vários pontos que nós temos que abordar. Pero primeiro de todo, nós temos que compreender que a fotossíntese é a responsável por a criação de uma das melhores emendas do suelo, que seria o carbono. Quanto mais plantas nós tenhamos por metro quadrado, mais nós vamos estar conseguindo, as plantas vão estar conseguindo bombear carbono para dentro de nosso suelo, fazendo com que nós tenhamos muito mais formatos de partículas nele, não somente essas arcillas que conseguem compactar-se. Essas substâncias hechas de carbono muitas vezes têm formas muito irregulares, metendo-se ao meio dessas placas de arcilla, fazendo com que elas não consigam pegar-se completamente, destruindo então a compactação que tanto odiamos. Pero a fotossíntese não hace solamente carbono. Esses carbonos, quando conseguem associar-se em cadeia, produzem outros tipos de substância, como por exemplo, os açúcares. Igual que nós seres humanos quedamos loucos por uma barra de chocolate, os micro-organismos também quedam muito mais felizes quando conseguem encontrar açúcar no suelo. E esses micro-organismos que vão desenvolver-se mais com esses açúcares, vão conseguir cambiar fisicamente nosso suelo. Primeiro de todo, eles vão respirar bajo ele, vão produzir esses gases que vão criar bolsões, aumentando então a descompactação do suelo. E também através de sua alimentação, em la qual eles vão expelir enzimas de seu corpo, digerindo algumas das partículas inanimadas dele, conseguindo assim extrair muitos minerais, os quais vão ser utilizados em seu metabolismo. Depois de um tempo, esses micro-organismos vão morrer, tanto por causas naturais ou vão ser consumidos por um depredador, liberando esses nutrientes no suelo, podendo ser assim utilizados por outras plantas ou outros micro-organismos, melhorando cada vez mais a possibilidade de vida nesse suelo.
Pero hay que comprender que hay un balance en esa alimentación de los microorganismos. Para conseguir producir esas enzimas más elaboradas para extraer minerales, ellos necesitan esa porción de azúcares expelidos por las plantas. Así que cuanto más plantas nosotros tenemos, más azúcares vamos a tener y concomitante más microorganismos para trabajar ese suelo para nosotros. Dentro de ese tema, nosotros también podemos hablar de las cover crops, aumentando así también la fijación de carbono y la actividad microbiana. Cualquier variedad de plantas que nosotros utilizamos va a aumentar la actividad biológica. Así que nuestras tomateras, ajos, flores, cualquier planta va a tener esa capacidad. Y de la misma forma que algunos seres humanos prefieren chocolate blanco, otros prefieren chocolate negro, los microorganismos también van a tener preferencias de plantas de las cuales van a sacar su alimentación. Así que cuanto más variedad de plantas nosotros tengamos, más biodiversidad de microorganismos también vamos a tener, afectando así de varias formas nuestro suelo para mejorarlo. Así que cualquier planta es buena para nuestro suelo. Siempre va a ser más positivo tener plantas en nuestro suelo que dejarlo estéril, sin vida, sin ningún tipo de cultivo. Bien, nosotros también íbamos a abordar otro tema, que sería el agua. Nada funcionará en nuestro jardín, en nuestro huerto, sin el mínimo de ese elemento. Las plantas no prosperarán, los microorganismos no van a conseguir desarrollarse, ni ocurrirá la meteorización, que sería el quiebre de esas partículas minerales a través del tiempo y a través de la erosión. Y ahí imagine si algún abono va a conseguir ser absorbido por alguna planta, es imposible. Pero no basta que llueva o que nosotros regamos, esa agua tiene que permear e infiltrarse en ese suelo. Lo que nosotros podemos empezar a ayudar con ese método del bieldo, bien como con los cover crops. Después que ella ya se infiltra en el suelo, también es necesario que ella consiga quedar retenida ahí para poder ser utilizada tanto por microorganismos como también por plantas. Si nosotros la retenemos mucho, también vamos a tener problema, visto que todos los poros van a estar llenos de agua y así va a ocurrir la deficiencia del oxígeno. Así que nosotros tenemos que tener la medida correcta de retención de ese material. Así que cuando nosotros tenemos exceso, muchas veces entonces es por causa de la compactación y el exceso de arcillas en él. Pero cuando nosotros tenemos poca retención de agua en el suelo, muchas veces eso significa que nuestra cantidad de materia orgánica es muy deficiente. Así que además de utilizar plantas para conseguir retener también esa agua, hay otra técnica muy eficiente que sería la utilización del mulch. El mulch va a conseguir crear una capa entre el suelo y el agua que cae, tanto de la lluvia como del riego, disminuyendo la velocidad que el agua va a conseguir atingir el suelo, evitando la compactación y dando más tiempo para que el suelo consiga absorberlo. Además, el mulch va a ayudar que esa agua consiga quedar retenida en el suelo, visto que nosotros vamos a tener menos evaporación, porque el mulch va a crear una barrera en la cual el viento y las temperaturas altas no van a conseguir pasar. Y si ustedes quieren saber más información sobre el mulch, ustedes pueden ver entonces el video de la viruta como mulch, chop and drop, y también el podcast que voy a dejar acá. Pero volviendo a hablar entonces sobre la materia orgánica como retentora de agua en el suelo. Ella no solo va a conseguir retener la humedad, pero también va a conseguir retener los nutrientes los cuales nosotros vamos a aplicar en nuestro suelo. Sin materia orgánica, esos nutrientes fácilmente van a lixiviar, ocasionando una gran cantidad de problemas en el medio ambiente, como la fosfatación de las aguas, blanqueamiento de los arrecifes de corales si esa agua llega en el océano, y también un desequilibrio de los microorganismos en el ecosistema. Pero quando nosotros tenemos matéria orgânica, essa água, junto com os lixiviados de nutrientes, conseguem permear esses grumos e quedar aí até que uma planta consiga utilizá-lo, ou também um microorganismo. Como dito em outros vídeos, com um mínimo de 5% de matéria orgânica em nosso suelo, nós já temos um suelo de muito boa qualidade e também retenção de água. Eu sei que para saber se nós temos 4, 5, 7% de matéria orgânica, vamos a necessitar uma análise laboratorial. Pero solamente com ver o color de seu suelo, vocês já vão ter uma noção de qual é o porcentaje que temos. Um suelo mais oscuro, de coloração mais marrom, vai ter muito mais que se nós vemos essas colorações mais amarillas ou rojizas, desses suelos muito ricos em arcillas, ou mais claras, se é um suelo mais arenoso. É assim que a matéria orgânica funciona então como um olho negro,
absorvendo água e nutrientes e liberando-los progressivamente para nossos micro-organismos e plantas, fazendo com que nossas fertilizações quedem muito mais eficientes, evitando gastar com excesso de insumos e emendas para nosso suelo. E se alguma vez vocês já falaram com um engenheiro agrônomo, ou quizás vocês sejam um deles, vocês sabem que muitas vezes nós resumimos a fertilidade do suelo, reduzindo-lo a porcentagem de nutrientes que nós temos nele, os quais são vistos com exaustivas análises laboratoriais. Não há nada de malo disso, pero nós estamos olvidando do fator microbiológico de nosso suelo e a influência dos micro-organismos e as plantas em la liberação desses nutrientes. Em minha visão, e creio que também na visão da maioria das agriculturas orgânicas que estão aparecendo hoje em dia, corrigir cada deficiência uma por uma vai exigir muito esforço e muita plata. E o custo ambiental disso também vai ser muito grande, não somente por essas lixiviações que havia dito, mas também para a produção dessas emendas. A melhor forma para regenerar o suelo e melhorar sua sanidade é dando tempo para que a própria biologia consiga recuperar-se. Assim que eu utilizo muito mais as ferramentas que mostrei nesse vídeo, como diminuir a compactação através do bieldo ou através de plantas, melhorando a microbiologia, que utilizando então fertilizações de NPK, magnésio, boro, etc. per si, visto que essas excluem o papel que os micro-organismos têm de regular esses nutrientes, hasta disponibilizando-los através das rocas que nós temos nesse suelo. Assim que se nós nutrimos esses micro-organismos, nós não necessitamos nutrientes externos a nosso sistema. Eles próprios, através de suas enzimas, vão conseguir sacá-los do suelo e liberá-los para nossas plantas. Ok, a vezes quando eu estou trabalhando com plantas que são muito demandantes, como por exemplo nossos zapallos, tomates, berenjenas, sim, eu vou utilizar algumas emendas, como principalmente o compost, o humus e o bocache, para que assim elas consigam esse extra em nitrógeno que elas tanto necessitam. Pero há que compreender que sempre utilizar menos nutrientes é melhor que utilizar muito. E agora les vou explicar o porquê. Se nossas plantas estão deficientes em algo, se nós não abonamos suficiente, rapidamente as plantas vão mostrar isso através de seu folhagem. E assim nós podemos identificar o erro e ver como nós podemos ajudá-las. Pero se ao contrário passa e nós echamos muito de um nutriente, como por exemplo o nitrógeno, nossas plantas vão poder quedar muito debilitadas e com seu sistema autoimune, elas não têm um sistema autoimune, pero essa capacidade de lutar contra enfermidades e plagas vai diminuir bastante, ocasionando danos muito mais irreparáveis ou de muito maior custo que se elas tivessem um pouquinho de deficiência. Además, quando nós temos muitos nutrientes em nossos suelos, essas plantas não liberam tanto açúcares, fazendo com que nossos micro-organismos não consigam associar-se às plantas ou decomponer os outros minerais que eles tanto necessitam, fazendo com que nós tenhamos que pôr cada vez mais nutrientes no suelo, porque nós não temos essa biota ajudando a recuperá-lo. E isso é o que passa tanto com a indústria, bem como com a agricultura convencional. Cada vez os agricultores têm que gastar mais insumos para regular os próprios problemas que eles ocasionaram utilizando os primeiros. Assim que todo começa com um NPK, a urea, ou um trabalho mais profundo no suelo, revolvendo as capas. Pero a partir de aí, como nós dañamos nossos micro-organismos, vamos a necessitar fazer cada vez mais abonos, nossas plantas vão quedar mais debilitadas e assim nós vamos começar com os pesticidas, traindo cada vez problemas mais sérios. Se nós damos a oportunidade para que o ecossistema de nosso suelo se autoequilibre, cada vez menos nós vamos necessitar pôr energia nele. Se nós não perturbamos nosso sistema e não agregamos mais nutrientes por um tempo, cada vez mais nós vamos encontrar em nosso suelo esses micro-organismos que trabalham com o nitrógeno atmosférico, como por exemplo os actinomycetes chamados franquia, que conseguem então se absorver-lo da atmosfera e echarlo a nosso suelo. Pero se nós quedamos agregando nutrientes todo o rato em nosso suelo, esses organismos não vão aparecer, visto que nós estamos agarrando seu espaço e cumprindo sua função nele, não dando espaço para que eles apareçam.
Y no solo los microorganismos van a aparecer, pero ciertas plantas que también nos van a beneficiar. Si nosotros paramos de retirar todas las malezas y dejamos que las plantas nativas aparezcan, muchas veces nosotros vamos a tener vegetaciones como por ejemplo los tréboles, que también van a cumplir esa función de asociarse y dar un hogar para que esas bacterias aparezcan, también aumentando las cantidades de nitrógeno en nuestro suelo. Así que cuanto menos intervengamos, é mais fácil que o ecossistema empiece a abastecer-se por si solo. Assim que, ao invés de utilizar esses intensificadores da quantidade de cada elemento no suelo, me gusta utilizar mais essas técnicas que incentivam que as próprias plantas e micro-organismos tenham a capacidade de melhorar o suelo. Plantando cada vez mais, vamos aumentar substâncias como, por exemplo, o ácido úmico, que melhora a estrutura do suelo. Vamos aumentar a quantidade de hormonas, que também vão facilitar a aparição de mais e mais plantas. Vamos aumentar o estabelecimento de micro-organismos de nosso suelo benéficos, entre outros fatores. Acuérdense que esse vídeo eu só lo hice para mostrar simplificadamente algunos de los puntos que eu creo que é muito importante para nosso suelo. Pero esse é um tema complejo e largo que nós podemos dividir em vários vídeos para falar com mais profundidade. Nós já temos vários vídeos desses assuntos acá no canal, é só buscar em nossas listas de reprodução que vocês vão encontrá-los para compreender um pouquinho mais de lo que estou falando. Pero se vocês têm mais perguntas, mais complementos, coisas que vocês não compreenderam desse e de outros vídeos sobre esse assunto aqui no canal, por favor, comentem aqui abaixo e deixem que eu sepa o que vocês querem saber para assim fazer mais vídeos explicando sobre isso. E sem olvidar que se a vocês les gusta esse material, por favor, suscríbanse ao canal e recomendem para seus amigos para que eles também aprendam cada vez mais. Esse era todo para esse vídeo, pero prontamente vamos a ter mais conteúdo aqui no canal. Muitas graças por todo mundo que apoia esse projeto e hasta a próxima.